paz do Senhor a todos novamente, né? Vamos dar início aqui à palavra do dia de hoje. O tema da palavra é Jesus, né? Deus conosco. Está lá em Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Livro de Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Vou estar lendo para vocês, tá bom? Diz assim no capítulo 2, versículo 1. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Neste tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: aonde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, estou no versículo 3, ficou muito preocupado. E todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde havia de nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte, versículo 6. Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o povo de Israel. Versículo 7. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido a eles. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Versículo 12. E num sonho Deus os avisou que para que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa palavra, né? Um pouquinho, né? Acho que todos já conhecem a história do nascimento de Jesus, né? Ele veio através do Espírito Santo, né? Sua mãe era Maria, seu pai José. E aqui está contando como que foi o nascimento dele, né? Na época, o rei Herodes era o rei da época, né? E quando ele ficou sabendo, né? Ele ficou muito intrigado, ele queria saber onde era o nascimento de Jesus, né? E ele mandou que os 6 magos continuassem, né? Seguindo a estrela, mas que ele voltasse para contar para o rei aonde era o local exato onde Jesus estava nascendo, né? Essa é uma história, ela é muito conhecida, né, por todos nós. A história da humanidade, ela se divide entre 2 fases, né, antes e depois do nascimento de Jesus, né. O cristianismo, ele pode ser definido como, né, um desejo de Deus, né, retornar a ter um relacionamento com aqueles que o reconhecem, amém? Então Deus mandou o seu Filho amado Jesus para que viesse, né, restabelecer essa aliança com o homem, né? Quando Jesus nasceu, aqui está falando nessa palavra que a gente leu, as pessoas reagiram de uma forma diferente uma das outras, né? Então a gente vê aqui nessa palavra que o rei Herodes, ele se sentiu ameaçado com o nascimento de Jesus, né? Porque os reis, claro que ele ia ser, era um novo rei que estava nascendo, né? E com isso o rei Herodes ficou muito, né, ameaçado. E o que ele fez? Ele quis matar Jesus, né? Diferente deles, os reis magos, quando ficaram sabendo do nascimento de Jesus, o que eles fizeram? Eles seguiram a estrela e ao chegar, né, onde estava o local do nascimento de Jesus, o que eles fizeram? Eles se ajoelharam, adoraram a Jesus e entregou presentes, né, para Jesus. Os religiosos da época, os líderes daquela época,
né, fizeram diferente, outro tipo de atitude diferente. O que eles fizeram? Eles nem deram atenção ao acontecimento do nascimento de Jesus. Simplesmente eles continuaram nos seus afazeres e não quiseram saber do nascimento de Jesus, né? Hoje, não, nos dias de hoje, não é diferente. Acontece da mesma forma, né? Algumas pessoas, né, fazem de conta como se nada tivesse acontecido, como se Jesus não tivesse mudado a história da humanidade, nem levam em consideração o seu nascimento. Mas nós que conhecemos a palavra, que temos, né, esse privilégio de conhecer a palavra de Deus, de saber o sacrifício de Jesus na cruz por nós, nós temos que agir diferente, nós temos que viver de maneira diferente, né? Algumas pessoas, né, nos dias de hoje, a gente pode tomar esse exemplo do nascimento de Jesus, trazer para a nossa realidade. Algumas pessoas, né, muitas vezes, como houve naquela época, no caso do rei Herodes, ele queria matar Jesus, porque ele estava se sentindo ameaçado. Muitas vezes acontecem situações, né, não assim de querer matar, mas situações semelhantes na nossa vida. Pessoas que não gostam de nós, as pessoas que muitas vezes não querem nos fazer mal, simplesmente pelo fato de nós existirmos, muitas vezes de professarmos uma fé diferente da deles, né? Então, assim, são coisas que não devem acontecer. Não é porque uma pessoa não tem o mesmo modo de pensar, não tem a mesma religião, não tem o mesmo partido político, as ideias são diferentes, mas o nosso amor, o amor de Jesus tem que prevalecer sobre nós. Amém? Deus teve o caso também dos reis magos. O que eles fizeram? Eles trouxeram, né, eles adoraram a Jesus, eles trouxeram presentes, eles foram bênção, né, na vida de Jesus. E nós também temos que agir dessa forma. Muitas vezes Deus, né, traz pessoas abençoadas, pessoas que acrescentam na nossa vida, na nossa caminhada com Jesus, pessoas que são verdadeiramente presentes de Deus, que acrescentam, que trazem crescimento, que trazem sabedoria na nossa vida. São pessoas que agregam, né, e são pessoas também que devem ser amadas, né, como Jesus nos amou. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Estou falando rápido, né? Eu fico nervosa e eu fico falando rápido, mas espero que vocês estejam entendendo. Amém? Outras, né, como foi a questão dos religiosos da época, eles não deram muita atenção para o nascimento de Jesus, né? Algumas pessoas também não farão questão da nossa presença em suas vidas, né? Ou até mesmo da nossa existência. Mas da mesma forma, nós temos que amá-los, né? Jesus, através dessa palavra, ele, né, nos mostra o quê? Né? Jesus, ele nem tinha chegado ainda, já estava sofrendo perseguições, né? Muitas vezes, né, nós mesmos nos iludimos, né? Muitas vezes quando aceitamos a Jesus, nós achamos que a nossa vida vai ser perfeita, que vão se acabar os problemas, que vão se acabar as dificuldades, as enfermidades, mas a palavra do Senhor, no Evangelho de João, fala que no capítulo 16, versículo 33, diz assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, a nossa questão de estarmos ligados a Jesus, de aceitarmos a Jesus, não nos torna livres de qualquer dificuldade, de qualquer tribulação. Mas a palavra de Deus nos garante que se Jesus venceu, nós também venceremos, né? Então, assim, muitas vezes a gente acha porque a partir do momento que a gente começa a servir a Jesus, a seguir Ele e a sua palavra, a gente vai ter uma vida perfeita, vai ser um mar de rosas, tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar, né? Mas isso não é verdade, irmãos. A palavra de Deus fala que nós teremos lutas, nós teremos aflições, né? E nós temos que ter a perseverança de vencermos, né? Independente da dificuldade que nós venhamos a passar, que nós possamos amar as pessoas, mesmo aquelas que nos perseguem, como foi o caso, né, do rei Herodes tentar, né, querer matar a Jesus, né? Mas tudo isso nos ensina o quê? Nós temos que buscar no Senhor a sabedoria para lidarmos, né? O que Deus fez? Deus deu orientação aos reis através de um sonho, avisou eles que eles não deveriam voltar pelo mesmo caminho, que não deveriam, né, falar por rei Herodes onde Jesus estava. E muitas vezes nos nossos momentos de aflições, dificuldades, né, nós devemos orar ao Senhor, buscar a orientação do Senhor para saber qual atitude que nós devemos tomar, né, para que nós possamos fazer a vontade dEle, para que nós possamos ter uma vida abençoada. Nós teremos dificuldade, luta, sim, teremos, mas através da busca pelo Senhor, através de orarmos, lermos a palavra, né, buscarmos a orientação do Pai, nós teremos a direção certa para nós seguirmos. Nós não cairemos, né, no laço do inimigo, como estava sendo formado ali pelo rei Herodes, né, para poder matar a Jesus. Nós também teremos livramento, né, seja de qual situação for, né,
creio que hoje cada um pode estar passando por uma dificuldade, às vezes é enfermidade, às vezes é uma porta que não se abre, às vezes é uma dificuldade financeira, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. Então que nesta noite a gente possa ter essa palavra, né, nos nossos corações. Jesus, ele estava prestes a nascer e já passava por essas dificuldades, por essas provações, e nós também passaremos por algumas na nossa vida, mas em Deus nós temos que ter a certeza de vitória, né? A palavra do Senhor diz que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Então eu creio que para cada dificuldade, para cada luta que nós viemos a passar, o Senhor tem a estratégia certa para nos dar a vitória. Que nós possamos buscá-lo a cada dia, nós possamos abrir mão da nossa vontade para viver a boa, perfeita vontade do Pai. Amém? Eu queria que agora, né, quem quisesse comentar alguma coisa, quisesse tirar alguma dúvida, vocês, né, já tinham ouvido falar dessa palavra. Eu creio que tudo isso vem para o nosso ensinamento, que nós devemos, né, ter o Senhor Jesus como o maior líder, como o nosso maior mestre. Né? Tudo que nós precisamos, todas as orientações que nós precisamos para a nossa vida, Jesus já passou. E Ele deixou a palavra dele para que nós venhamos ter a orientação correta, para que venhamos fazer o que é correto, para que nós possamos ser bênção, não somente na nossa casa, na nossa família, mas onde quer que nós estejamos. Né? Situações parecidas como aconteceu com Jesus acontecem diariamente na nossa vida. Nós temos Ele como exemplo de como nós devemos proceder para termos uma vida abençoada, para ser livre do inimigo, da perseguição, da inveja, da calúnia. Né? Muitas vezes a gente se entristece, muitas vezes vem o desejo de desistir, de desanimar, mas não é isso que a palavra nos orienta. A palavra diz que nós devemos ser fiéis ao Senhor, perseverarmos até o final, porque vai valer a pena. Né? Como eu falei numa outra ministração que eu estive aqui com vocês, que tudo aqui é passageiro, né? Tudo aqui é momentâneo, nenhuma dor, nenhum sofrimento vai ser eterno. Né? Tudo aqui vai passar, né? O que será eterno será a nossa vida depois na glória, né? Então, portanto, né, que nessa noite nosso coração seja renovado no Senhor, a nossa fé seja renovada, para que a gente possa, né, entender e crer que em Deus, em Jesus, nós temos a solução para todos os nossos problemas, todos, seja ele pequeno, grande, médio, não importa, para tudo Deus tem solução. Se você está passando por uma perseguição, por uma difamação, alguém tentando o seu mal, né, fazer o mal para você, tenha certeza, você buscando orientação em Deus, você vai ter a estratégia correta e Deus te dará a vitória. Né? Assim como, né, eu creio que foi Deus que enviou os 3 reis magos para trazer ouro, incenso e mirra para Jesus, para presenteá-lo. Deus vai trazer as pessoas certas para caminhar ao seu lado, para trazer aquilo que você necessita no momento certo e na hora certa. Eu creio que cada um aqui, se for abrir, né, o seu microfone, vai poder falar. Eu tenho testemunhos para contar. Que nesse final de ano a gente não venha só se lamentar ou se entristecer por coisas ruins que aconteceram, porque eu creio que cada um teve uma fase onde achou difícil, onde, né, via somente a dificuldade, o medo, o pânico dessa pandemia, mas eu creio que mesmo, né, diante de toda essa dificuldade, Deus nos trouxe grandes testemunhos, grandes recadinhos de amor, né, trouxe pessoas maravilhosas para nos dar a demonstração do amor de Deus, né, o amor dele por cada um de nós. Então, assim, eu queria abrir um momento para quem quisesse testemunhar. O Espírito Santo me tocou muito hoje, quando eu preparava essa palavra, que eu quero de coração ouvir de vocês algo que você tenha para testemunhar, algo de bom que tenha acontecido nesse ano, que você possa, né, louvar e agradecer ao Senhor, porque Deus é um Deus que cuida, Ele é um Deus que nos guarda, que tem nos livrado. Eu creio, né, conheço a maioria de vocês que estão aqui, algumas pessoas estão nos visitando hoje, eu não conheço, não posso dizer, mas a maioria eu conheço e eu tenho testemunhado do quanto Deus tem sido bom conosco, né, nos dando um novo local para cultuarmos o Senhor, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa família, cuidando de cada um de nós. Então eu gostaria de ter um culto hoje participativo, onde vocês possam, né, abrir o microfone e testemunhar daquilo, né, de melhor que vocês viveram esse ano ou estão vivendo ainda. Amém?